Bom dia, eu quero agradecer a essa oportunidade, me sinto muito honrada e quero também agradecer ao professor Dorinaldo, com quem eu divido essa fala, não é? E dizer a vocês do meu agradecimento também, não é, a vocês, todos os presentes, sintam-se abraçados e abraçadas. Tenho certeza que o motivo, não é? Se for um, que eu acho que são vários, é um motivo muito edificante. O propósito de nós estarmos aqui nesses 2 dias para discutir essa temática que nos é muito cara, especialmente na nossa cidade, não é? Onde existe uma magnitude deste fenômeno. E aí, a minha proposta para vocês é para a gente falar sobre emoções e prevenção do suicídio. Então, a minha pergunta, o meu desafio, não é? Toda vez que a gente pensa em suicídio, em comportamento suicida, ideação, tentativa, prevenção ao suicídio, pós-venção, existe uma relação íntima, não é, intrínseca com a questão das emoções. E aí, a minha proposta para vocês é nós pensarmos essa categoria emoções como uma categoria analítica das ciências sociais, como um fenômeno social. É nós buscarmos fazer um exercício crítico, uma reflexão sobre as emoções e entendê-las não como universais. Em todo lugar, em qualquer tempo, em qualquer espaço, as emoções têm o mesmo significado, absolutamente. E aí vocês podem pensar, gente, mas não está descobrindo a pólvora. Todo mundo sabe disso, mas no nosso cotidiano, na nossa vida, nós não estamos o tempo todo pensando sobre essa questão. Vivemos numa cultura da felicidade. Todo mundo quer postar que está feliz. Existem receitas e pesquisas de Harvard, a receita para a felicidade. Então, é uma sociedade extremamente individualista. O capitalismo neoliberal exige de você um consumo absurdo, abissal, e isso faz com que nós... também lembro um pensador muito importante da antropologia, que é o Lévi-Strauss, que vai dizer para a gente que a antropologia é a ciência do inconsciente. Exatamente porque, à medida que nós pensamos, que nós sentimos, que nós agimos em função desse pensamento e desse sentimento, nós não estamos o tempo todo fazendo a minha proposição, não é? De que nós façamos esse exercício crítico de pensar, por que eu estou sentindo isso? E aí, em função disso, é que eu faço essa pergunta a vocês. Como é que eu estou chegando nessa manhã, nessa conversa, para pensar emoções e essa temática do suicídio, da prevenção, da pós-venção? A gente sabe dessa intrínseca relação entre suicídio e emoções. Toda vez, existem pesquisas renomadas, não é, Dorinaldo? Eu digo assim porque nós já participamos de uma pesquisa, pelo menos ele apresentou o nosso livro, não é, com a Cecília Minaio,
que é uma das autoras que afirma da relação intrínseca do suicídio com os transtornos emocionais, sejam eles uma depressão leve, uma depressão severa. Às vezes, quantas vezes nós estamos adoecidos mentalmente e nós não nos damos conta? Então, a minha proposição é nós fazermos esse exercício crítico de nos questionarmos, não é? Das nossas emoções, das nossas maneiras de sentir, de agir, de pensar, tanto consigo como com outrem, tanto comigo como com o meu vizinho, a minha colega de trabalho, o meu cônjuge, enfim. Então, a minha proposta é essa, é a gente pensar as emoções como categoria analítica das ciências sociais. E aí, o que são as emoções? Primeira coisa, para a gente pensar emoções, sentimentos, afetos, nós não fazemos essa distinção neste campo da antropologia e sociologia das emoções, que é um campo extremamente recente nas ciências sociais. É uma sub-área da antropologia geral e da sociologia geral, que tem os seus pioneiros na década de 70, final dos anos 70, 80. E aí, como é que a gente pensa, não é? Eu trago aqui três autores muito importantes, e eu vou falar especialmente desse primeiro, que é um clássico da antropologia, o francês Marcel Mauss, que lá no início do século, na segunda década do século XIX, ele vai escrever 2 textos, dá mais uma importância para isso que nós estamos conversando aqui. Um se chama, facilmente encontrado no Google, um se chama Técnicas do Corpo, e o outro se chama Expressão Obrigatória dos Sentimentos. O Marcel Mauss, inclusive, Técnicas do Corpo, ele escreve para uma revista, um jornal de psicologia. Por quê? Porque era um momento em que tanto a psicologia como a sociologia, a antropologia, estavam se firmando como disciplinas científicas. E, então, o que é da seara de cada uma, não é? Não, a antropologia não vai trabalhar com emoções, isso é da seara da psicologia. E o Marcel Mauss, ele, por excelência, é um pensador que ele entende a antropologia como uma ciência interdisciplinar. Ele diz nesse texto, Técnicas do Corpo, técnicas corporal, que o ser humano, tudo em nós é aprendido. E é aprendido através de uma técnica. O nosso primeiro instrumento de técnica é o nosso corpo. Tanto que, às vezes, a gente escuta, porque homem é que tem força e mulher não tem força. As fisiculturistas, se nós cultivarmos os nossos músculos, nós teremos tantos músculos quanto os homens. Então, o Marcel Mauss vai dizer, olha, com os sentimentos, com as emoções, isso não é diferente. Nós também apreendemos as emoções. Nós aprendemos, no nosso processo de socialização, nós aprendemos as nossas maneiras de sentir, agir e pensar. Onde eu devo expressar minhas emoções? Quando alguém morre, já que nós, desde ontem, também falamos muito sobre luto, obviamente, então, como eu devo me comportar? Que emoções eu devo ter? Não é? Com quem eu devo partilhar minhas emoções? E aí o Marcel Mauss vai dizer para a gente, a aprendizagem das emoções
são técnicas, e são técnicas que são aprendidas, apreendidas por uma autoridade prestigiosa. Não é qualquer pessoa, você não aprende, você não imita qualquer pessoa, você imita alguém que você admira. Então, eita, me empolgando aqui. Então, vamos lá. E aí tem o Mauro Cury, que é um pensador que nós perdemos para a Covid, que um grande incentivador aqui na Paraíba, que escreveu grupos de pesquisa, revistas, um tradutor desses clássicos sobre emoções. E aí, assim, é um momento, na década de 70, 80, que nas ciências humanas e, sobretudo, nas ciências sociais, na antropologia, na sociologia, na ciência política, se vai ter uma importância muito grande do self, da pessoa. E aí eu trago aqui o exemplo da Escola de Chicago com o interacionismo simbólico, não é? E eu escolhi o Thomas Scheff, que é um dos pioneiros desse campo da sociologia das emoções, para que o diálogo dele é com o Durkheim. O Durkheim é esse divisor de águas, quando a gente fala em suicídio, porque o suicídio pode acontecer com qualquer um de nós. Qualquer pessoa pode ter um pensamento, e eu estou falando isso, e me sinto muito tranquila, muito segura, porque eu estou fazendo uma fala para pessoas que têm uma escuta qualificada, não é? A maioria daqui ou é estudante, ou é profissional da área da saúde, ou de áreas afins. E aí, o Thomas Scheff ele vai falar para a gente sobre, em diálogo com a obra O Suicídio e com as formas elementares da vida religiosa, do Durkheim, ele vai falar para a gente sobre esses dois sentimentos, emoções básicas, que é a vergonha e o orgulho. E por que eu digo que é o diálogo? Porque ele mesmo pontua isso, que ele vai dizer que o Durkheim, que o grande problema da sociedade moderna é o afrouxamento, o esgarçamento dos laços sociais. Nós, humanos, somos seres gregários. Nós não nascemos para vivermos sozinhos, não é? Então, quando nós temos laços sociais frouxos, frágeis, patológicos, isso pode nos trazer o que eu vou chamar de emoções negativas, não é? Então, ele diz que a vergonha e o orgulho são essas emoções básicas que estão alinhadas a essa questão da minha interação com outrem. Se na minha interação eu me sinto confortável, até orgulhosa, está perfeito. Mas há situações em que nós não nos sentimos confortáveis. E aí vem o embaraço, a timidez. As pessoas dizem, eu não gosto de falar em público porque eu sou tímida. Pois a gente tem que pensar, por que eu sou tímida? Não é? Por que eu me sinto, eu sou uma pessoa humilde? Por que eu me sinto uma pessoa humilde? Por que é difícil para mim estar em contato, em interação com outra pessoa? Por que eu me sinto diminuída? Não é? Então, o Thomas Scheff vai dizer para a gente que essa emoção vergonha, ela traz uma família de emoções, que são essas que estão aí. E outras mais, embaraço, ansiedade, pavor, raiva, constrangimento, ódio, culpa, não é? De onde vem esse tabu para falar sobre suicídio? Da religião cristã. Essa palavra culpa tem uma relação intrínseca, não é?
E assim, eu não sou nem religiosa. Gente, nós somos o país mais católico do mundo. É só católico? Não é. Nós temos também as nossas heranças, os nossos legados culturais afro-indígenas e espíritas kardecistas e os orientais, e tudo isso que a globalização trouxe para a gente em termos de religião, de espiritualidade, e que alimenta a nossa maneira de enxergar o mundo, de ser, agir e de estar. Então, fica o convite para a gente fazer esse exercício crítico de se perguntar: por que eu me sinto, chateada? Qual é o lugar que eu ocupo na sociedade? Qual é a minha classe social? Qual é a minha etnia, a minha cor, a minha raça, a minha religião? O meu território. Então, esses laços sociais seguros, a motivação crucial dos laços sociais é a motivação mais crucial dos motivos humanos. Se o Albert Camus diz que o grande problema da humanidade é o suicídio, diz o Thomas Scheff, ancorado em Durkheim, que o problema crucial da gente são os laços sociais que nós estabelecemos com os outros, não é? Então, esse vínculo social, ele muitas vezes também tem uma questão interessante para a gente pensar, que ele vai trabalhar, que é a questão do orgulho. Bem, eu me sinto orgulhosa no sentido de eu me sentir confortável, mas também tem aquela pessoa que tem um comportamento que é extremamente orgulhoso ou orgulhosa, mas isso esconde uma fragilidade, não é? Às vezes, e é inconsciente, como eu falava para vocês sobre o Lévi-Strauss. Às vezes a pessoa se traveste de alguém, uma empáfia, um autoritarismo, uma rigidez, para esconder, às vezes, de si mesmo, uma fragilidade, uma dificuldade, Então, pessoas muito orgulhosas nesse sentido têm que fazer o exercício crítico, não é? E aí vocês podem pensar, mas que ingenuidade, que romantismo, a professora Verônica trazer para a gente fazer um exercício crítico acerca das nossas emoções e das emoções dos outros nas nossas interações. Isso é impossível, porque não dá tempo para a gente. Bem, mas de vez em quando temos pensamentos que eu vou chamar negativos, é bom a gente se chamar, não é? Fazer esse chamamento para si. Às vezes, quando alguém te distrata, como é que está essa outra pessoa? Antes que eu revide, eu tenho que fazer valer aquilo que é uma palavra que está tão na moda, a empatia. Eu tenho que me colocar no lugar da outra pessoa. E eu tenho que me perguntar, por que eu estou me sentindo assim? Será? O que isso tem a ver? Se eu perdi um trabalho, se eu estou numa reunião e eu sou distratada, se eu tenho um problema familiar, se eu tenho uma experiência de um rompimento com o cônjuge, não é? Tudo isso, eu acho que pode ser uma utopia, mas aí eu lembro do Galeano, não é? Do Eduardo Galeano, que diz para a gente, o uruguaio, olha, a utopia é assim, eu dou 2 passos e ela se afasta 2 passos. Eu dou 10 passos e ela se afasta 10 passos. Então, para que a utopia? Ela me ajuda a caminhar. Então, nesse sentido é que eu acho que esse exercício crítico de nos perguntarmos sobre os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos afetos ou desafetos, eles nos ajudam, nos dão aí uma habilidade de enfrentamento, não é? Então, a nossa sociedade moderna, a emoção
que regula as nossas zonas sociais, é essa vergonha. E nós temos vergonha de ter vergonha. Quantas vezes a gente não diz, meu Deus, se tivesse um buraco ali, não, eu fiquei tão envergonhada, e você não quer, de jeito nenhum, demonstrar como se fosse uma fraqueza. E a fraqueza também deve ser demonstrada. Assim como a infelicidade. Por que todo mundo tem que ser feliz? Não existe... Viver, diz um poeta, viver não tem cura. Cada dia nós enfrentamos, não é, adversidades, situações que nos fazem felizes ou nem tão felizes assim, não é? E aí eu aposto muito nesse exercício crítico de olhar para as emoções como um fenômeno social. O próprio Durkheim diz, no livro O Suicídio, a causa do suicídio está mais fora de nós do que dentro de nós. Então, às vezes, nós temos emoções tão maléficas que nos deixam tão... né? E aí, talvez tenha uma eficácia a gente se perguntar, mas por que eu sinto isso? Não é? O que isso, de fato, tem a ver comigo? Obviamente que eu também, reiterando, estou falando aqui para uma escuta qualificada, mas nunca é demais a gente pensar nesses conceitos, não é? Porque, para os desavisados, o suicídio é um fenômeno inusitado e que, do nada, a pessoa se matou. E por que foi? Não é? E aí todos aqui já disseram, e todas, da multifatorialidade, da multidimensionalidade, que é esse fenômeno da complexidade. Então, o fenômeno do suicídio, quando a pessoa se suicida, é um desfecho, é um desenlace. Na maioria dos casos, não é, a literatura informa, que tem toda uma trajetória de vida, de planejamentos, de tentativas, de ideações, até, infelizmente, em alguns casos, a obtenção do êxito, que não é êxito, conforme nós ouvíamos ainda há pouco, não tem vitória. Não é a vitória, é isso que nós estamos fazendo aqui e outras coisas, não é? O que fica sempre claro, apesar do sofrimento psíquico, é que a pessoa tem, assim, essa dor psíquica, ela tem necessariamente, ela só vê como saída tirar a vida. Nada que você apresente aí, reiterando, será que fazendo esse exercício crítico que eu proponho, mas por que mesmo eu estou sentindo, eu estou tendo esse sentimento? Por que eu tenho que agir assim? Será que... né? Então, eu teria muitas, né? Fico empolgada quando a gente começa a falar sobre essa temática, mas o meu tempo urge, e eu quero compartilhar com vocês só algumas experiências de pesquisa, como essa que eu fiz 2013, 2016, que foi uma pesquisa de iniciação científica na UFP, com os estudantes do CCHL, e a gente utilizou uma metodologia muito interessante, porque a gente fez a pesquisa quantitativa, a partir de questionários, e também qualitativa, com grupos focais, entrevistas em profundidade e captação de imagens fotográficas e fílmicas. Então, foi uma experiência muito rica, porque muitas vezes a gente fica falando acerca dessas questões e não olha para o próprio umbigo, não é? É um olhar extra. E aí, quanto foi interessante ouvir essas juventudes, esses estudantes do CCHL, sobre essas temáticas, a partir desse viés das emoções. O quanto a gente não entendeu da importância de sentimentos que eu estou chamando de negativos, quando isso se refere a gênero. Achei de uma sensibilidade incrível
a nossa fala de ainda há pouco, de pontuar que temos mais mulheres aqui, não só aqui, mas na cidade de Teresina, mas assim, a questão do machismo, da misoginia, isso tudo pode nos levar a ter pensamentos negativos. Esse lugar que a mulher ocupa, como aquele adágio popular que diz assim, calada, você já está errada. Um homem vem, fala coisas maravilhosas, a mulher vem, fala coisas também muito edificantes. O homem, que maravilha, que coisa boa, a mulher, que chata, né? Que ainda é metida. Ainda diz, por exemplo, para a gente que é das ciências sociais, não é, que é da antropologia, ainda diz que é cientista social. Por quê? Porque todo mundo se sente autorizado a falar sobre maneiras de agir, sentir, pensar e pensa. Não precisa fazer ciência para isso, não é? Então, essa pesquisa ela mostrou muito essa questão da LGBTQIA+fobia, de como as pessoas que têm uma performance de gênero não heteronormativa, como elas, muitas vezes, pensam em morrer voluntariamente porque não aguentam a pressão dentro da universidade, com a família, com funcionários, com docentes, com colegas. É a questão do racismo, não é? Que é estrutural na nossa sociedade. E, às vezes, as pessoas, olha, desculpa, eu nem tive a intenção, foi só uma brincadeira. Isso aqui mostra como o racismo é estrutural, que a pessoa nem sente que está sendo racista. Uma pesquisa que eu falava ainda há pouco, que o Dorinaldo fez, a apresentação de uma das publicações que fizemos, organizada pela Cecília Minaio, ela ela coordenou essa pesquisa, uma pesquisa multicêntrica que envolveu essas cidades, e o desdobramento dessa pesquisa primeiro com pessoas, com familiares, amigos de pessoas que morreram por suicídio, e, posteriormente, ouvimos as próprias pessoas idosas que tinham tentado suicídio e também os profissionais de saúde, porque esse exercício, estou terminando, eu sou chata. A última pesquisa foi agora, durante a Covid, não é? Que nós fizemos essa pesquisa com jovens do Brasil, da Argentina, Chile, Cuba, Equador e México. Uma pesquisa também interessantíssima, porque todas as pesquisas estavam trabalhando com survey, com dados, e nós tivemos essa pachorra de fazer uma pesquisa qualitativa, uma escuta qualificada de forma remota. Que muitas pessoas já fazem pesquisas assim, não é? A netnografia, mas nós... Então, o desafio, não é? Que emoções que expressam risco de suicídio e que emoções podem expressar uma prevenção ao suicídio. A gente tem um grupo de pesquisa, é coordenadora do grupo de pesquisa Corpus Trans, que é um grupo de pesquisa transdisciplinar sobre corpo, saúde e emoções. E aí a gente tem feito muitas extensões, essas pesquisas e outras, muitas publicações. Nessas extensões a gente faz, eu vejo aqui algumas pessoas, como a Cris, não é? A Tereza do CVV, que fez com a gente um curso de extensão sobre prevenção e pós-venção ao suicídio, que a gente chamou de práticas de valorização da vida. A gente faz panfletagem, a gente sempre faz uma oficina com os jovens, que são os que mais são acometidos desse adoecimento, e também faz com o PETIA, não é? Com o Programa de Terceira Idade da UFP. E aí, assim, nunca é demais a gente dizer que esse exercício crítico que eu os propus, na realidade, não é parar aí, não é eu pensar de onde vem esse meu sentimento ou de onde vem essa agressividade que eu estou recebendo aqui. Eu tenho que me colocar no lugar do outro. Por que essa pessoa está fazendo isso comigo? E não, como diz o adágio, em terra de sapo, de cócoras com ele. Não, aí a gente não vai acabar nunca essa dificuldade. E aí, né?
E aí é muito importante a gente ter essa consciência de que nós não, diante desse exercício crítico, é um tempo, é um fôlego que nós temos para a busca da ajuda, não é? E aí estão os serviços importantíssimos, algumas referências, que eu nem falei tudo, e o meu agradecimento por esse evento incrível, necessário, oportuno, na pessoa da Regina, mas a todo o grupo de apoio Vida que Segue, e a vocês que estão presentes nesse sábado de manhã. Muito obrigada. Desculpa, a Dorinalda é difícil. Professora, deixa eu pedir para a senhora sentar ali para não ficar na sua frente. Sente aqui do lado.